É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de uma mensagem muito interessante que está no livro Terapêutica de Emergência, para quem não conhece. Opa! Vamos ver se eu consigo mostrar aqui um pouquinho. Hoje está um pouquinho escuro, mas dá para ver, né? Esse livro, pessoal, é pelo Divaldo, né? Espíritos Diversos. É um livro que eu gosto bastante. Eu tinha até uma edição dele bem velhinha, eu comprei uma nova para poder rabiscar à vontade, para poder aproveitar mais ainda desse livro. É um livro muito interessante. A apresentação dele aqui, só para a gente comentar um pouquinho, ele se coloca como uma terapia otimista, né? Trazendo reflexões e acenando possibilidades de harmonia e fraternidade, que tá tão escassas entre a gente, né? Então esse livro aqui vale a pena a leitura, eu indico ele. Nós já fizemos live com ele em outros momentos. É um livro, tem mensagens de vários espíritos conhecidos, né? Entre eles Bezerra de Menezes, Amélia Rodrigues, Anália Franco, Eurípides Barçanufo e vários outros espíritos. Então é um livro que vale a pena a gente ler sempre que for possível, porque eu tenho a impressão de que quando a gente lê esse livro, a gente está estudando também, porque as mensagens elas são bem profundas e convida a gente a essa reflexão. Esse livro, pessoal, ele foi publicado no ano de 83, a primeira vez, tá? É um livro mais antigo, mas ele já foi reeditado aí, então é fácil vocês encontrarem para adquirir, vale a pena. E desse livro aqui, eu escolhi a mensagem do Batuíra, que é a mensagem número 11, que se chama Educação Mediúnica. Pessoal, eu queria, antes da gente começar a analisar a mensagem, antes da gente entrar nos assuntos que o Batuíra aborda aqui sobre a mediunidade, que é bem interessante, a Vera está perguntando o nome, Terapêutica de Emergência. Se você clicar no maisinho que está no meu comentário fixado aí, vai aparecer. Eu acho que vai aparecer, isso, vai aparecer o nome certinho aí para vocês. Nesse comentário que está fixado aí, Terapêutica de Emergência. Tá bom? Antes de começar o estudo da mensagem, pessoal, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre o Batuíra. Eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco sobre ele. Eu acho interessante a gente buscar também essa parte histórica, essa parte para a gente entender quem são esses espíritos que se comunicam, né, que trazem essas mensagens. E eu me surpreendi bastante com a história do Batuíra. Eu não imaginava, assim, né? Já tinha visto foto dele, imagem dele, mas não imaginava a história. Então eu quero dividir com vocês alguns pontos aqui que eu separei. A biografia é um pouquinho extensa, mas só para a gente comentar, para a gente entender aí que espírito, né, como foi a última encarnação dele, e entender realmente o trabalho que ele deixou, né, na última encarnação e que gerou tantos frutos, principalmente os frutos das mensagens mediúnicas, né? Então vamos lá, pessoal. O Batuíra, na verdade, né, se chamava Antônio Gonçalves da Silva e ele nasceu em Portugal, lá no ano de 1800 e... eu achei 38 e 39, tá, pessoal? Então é mais ou menos por aí. Então, ele nasce em Portugal e vem para o Brasil aos 11 anos de idade, passando primeiro pelo Rio de Janeiro, morando 3 anos no Rio de Janeiro, e depois ele vai para a cidade de Campinas e depois para a cidade de São Paulo. E aí, o que me gerou também uma curiosidade de saber a origem desse nome, né, Batuíra. Por que Batuíra? E aí, a resposta que eu achei, pessoal, é porque, olha, era o seguinte, ele era um moço, né, um rapaz muito ativo, corria muito daqui para ali, entregava jornais, né, fazia vários tipos de serviços assim, ágeis, né, e aí o pessoal ali que convivia perto da família, na mesma rua, apelidou ele de Batuíra, né, que é, na verdade, um outro nome de uma ave que se chama narceja, né? Que é uma ave peralta, muito rápida, muito arisca, né? Voa muito rápido. Acabou que pegou esse apelido então para ele, Batuíra, em referência a essa ave
Narceja, que se chama. É um nome diferente, né? Mas interessante a gente saber que tem uma origem aí esse nome, né? Esse apelido. E aí, pessoal, olha só, né? Ele foi desenvolvendo então várias atividades ao longo da vida dele. Ele era um grande defensor da abolição da escravatura, lembrando então que ele viveu no século XIX, né? Brasil Império ainda. Então, ele era um grande defensor do abolicionismo, né? E era tão forte essa defesa, né? Ele acreditava tanto nisso, na causa abolicionista, que ele chegou até a abrigar escravos fugidos na casa dele, né? Ajudava esses escravos e também, principalmente, ajudava eles a conquistar a carta de alforria. Então ele dava abrigo para esses escravos, né? Para que eles não ficassem, né, jogados aí à própria sorte, dava comida, alimento, remédio. Então ele tinha essa defesa muito forte com relação aos escravos. E aí um outro ponto também que aparece muito na biografia dele é com relação aos hábitos simples que ele tinha, né? Ele se alimentava apenas de hortaliças, legumes e frutas que ele mesmo plantava na própria casa dele. Então, assim, era uma pessoa muito simples, né? E aí, com o passar do tempo, né, ele foi ali juntando algumas economias e ele adquiriu, pessoal, alguns terrenos que estavam desvalorizados na região do Lava Pés, lá em São Paulo. E lá ele edificou a sua própria residência, né, a sua própria casa, e também construiu outras casas numa espécie de uma rua, aqui chama de uma rua particular, né? Uma espécie de rua particular. Ele construiu várias casas para alugar para as pessoas que tinham maiores necessidades, que tinham mais dificuldades, né? Para os pobres mesmo. Ele ajudava também. Ele pensou nessa questão e também construiu essas casas em ajuda, né? Essa rua particular, entre aspas, né, tornou-se então mais tarde a Rua Espírita, que existe até hoje na cidade de São Paulo. E aí eu tive a curiosidade de olhar no mapa para ver exatamente onde ficava, né, para ver se existia mesmo. Existe Rua Espírita, ela fica lá no bairro da Liberdade, ali quase divisa com o Cambuci, entre a 23 de Maio e a Avenida do Estado, pessoal, na altura ali, para quem conhece São Paulo, na altura da Catedral de Nossa Senhora do Líbano. Então é naquele momento ali. E aquele terreno, aquela parte da cidade de São Paulo ainda era desvalorizada na época, né? Os terrenos eram baratos. Então ele compra esses terrenos, constrói sua casa, constrói essas casas para serem alugadas, né, por um preço menor. Ele tinha essa preocupação. E aí então ali ele se estabelece. E aí muito tempo depois, né, aquela área ali, que hoje é uma área nobre da cidade de São Paulo, ela passa então a ser muito valorizada e aqueles imóveis que ele tem ali se valorizam. Mas isso depois de um bom tempo, né? E aí um outro ponto que eu queria falar rapidinho sobre ele, com relação a ligação dele com a doutrina espírita. Ele se casou pela primeira vez, teve um filho apenas, e esse filho desencarna já adulto, depois de casado, ele desencarna muito novo. E passado um tempo ele contrai matrimônio novamente, né? E aí ele tem um segundo filho. O segundo filho desencarna com 12 anos de idade. Então esses dois momentos para ele são momentos muito marcantes, né? De muita dor, de muita, né? Uma situação muito delicada, a perda de um filho. Ele então perde 2 filhos. A partir desse momento, logo depois disso, da perda do segundo filho, ele entra em contato com a doutrina espírita. E aí ele vai se identificar de uma maneira muito forte, né, com os postulados espíritas e evangélicos. E ali, pessoal, ele já tinha aquela preocupação, né, com o próximo, já exercia a caridade no seu próprio modo de vida, né? Mas a partir do momento que ele conhece a doutrina espírita, isso se aprofunda mais ainda. Né? Então ele vai realmente viver os preceitos,
os ensinamentos espíritas ainda mais fortemente quando ele conhece, né? E diferentemente, né, eu achei isso na biografia dele, diferentemente daquela parábola do moço rico do Evangelho, né, que a gente conhece, ele se desprendeu, né, de tudo que ele tinha ao longo da vida. Ele foi realmente doando, ajudando, mantendo, né, as pessoas. A casa dele, por exemplo, teve uma época onde houve surto, né? Eu não sei exatamente se foi sarampo ou de uma outra doença. Ele abrigava as pessoas na casa dele para cuidar dessas pessoas. Então a casa dele, na verdade, pessoal, foi hospital, foi asilo, foi creche. Então, assim, ele tinha esse intuito, né, de ajudar as pessoas. E ele foi fazendo isso ao longo da vida, ao longo de todos os períodos aí. Agora, a grande contribuição dele para o movimento espírita, ele foi um grande divulgador, né? Então, no momento ali que ele se torna espírita, ele já estava acompanhando um periódico que existia na cidade de São Paulo, que se chamava Espiritualismo Experimental. E por força ali das circunstâncias, do momento, esse jornal parou de ser produzido. E ele se incomodou, né? Falou, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí então ele adquire uma tipografia pequena. E ali nessa tipografia ele começa, né, muito aos poucos, ele começa então a publicar um periódico quinzenal sobre a doutrina espírita, né, com textos, com reflexões. Ele até mesmo escrevia nesses textos. E esse periódico, que foi chamado Verdade e Luz, ele teve grande alcance. Ele chegou até a produzir mais do que os jornais da época. Para vocês terem uma ideia, né? A cidade de São Paulo naquela época, né, ainda era muito reduzido, mas a produção que ele teve com essa tipografia, com o Verdade e Luz, foi muito grande, teve um alcance muito grande. E um outro ponto também que eu queria frisar com vocês, que ele funda então uma instituição, um grupo espírita chamado Verdade e Luz também, e a sede vai ser a própria casa dele. Então ele tinha realmente esse desprendimento, né? Ele realmente ele usou tudo que ele tinha, né? Que ele tinha acumulado ao longo da vida, para ajudar as pessoas, para direcionar, para ajudar os escravos, para ajudar quem estava precisando. Todos batiam à porta dele pedindo ajuda, pedindo alguma coisa. Realmente encontrava nele ali um socorro, um auxílio. E ele então teve essa característica. Ele ficou muito famoso na cidade de São Paulo por isso. Assim como a gente pode até se lembrar da história de Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, Batuíra em São Paulo estava ali naquele mesmo intuito de ajudar as pessoas. Ele dava o que ele tinha ali de dinheiro, de tudo, para poder auxiliar o próximo. E também ele investiu bastante nisso, né? Também na divulgação da doutrina espírita. A nossa amiga Betânia está dizendo aqui, foi um precursor do espiritismo no Brasil. Isso mesmo, se a gente pensar que ele viveu na mesma época que Bezerra de Menezes, né, e a gente entende a história de Bezerra de Menezes também como um grande baluarte, um grande precursor também do espiritismo, Batuíra também está nessa linha, pessoal, né? Assim, a vivência dele, a experiência dele terrena foi muito voltada ao próximo, e também a divulgação. E naquele momento que a doutrina estava, né, se espalhando pelo Brasil, chegando, né, e precisava também de adeptos que a defendessem, porque tinha muita gente contra também. E o movimento espírita estava no seu início ali, né? Se pensar que a FEB foi fundada em 1884, então naquele período ali ele também estava em atividade em São Paulo. Então olha só a importância, né, da gente perceber que em vários pontos, em vários lugares, estavam encarnados, né, pessoas, espíritos que vieram com a missão também de auxiliar a doutrina, né, de divulgar a doutrina. Ele ficou muito popular, né, como eu já falei para vocês, na cidade de São Paulo. Todo mundo conhecia ele, assim, ele era uma figura assim, de enorme destaque mesmo, todo mundo conhecia, sabia da seriedade do trabalho que ele fazia de ajudar o próximo, né, da caridade. Tanto é que quando ele desencarna em 1909,
a morte dele, né, o desencarne dele, é noticiado assim, exaustivamente pela imprensa de São Paulo, porque ele realmente era muito conhecido e gerou uma grande comoção também a morte dele. A G. Rocha está colocando para nós aqui, ele criou a livraria e a editora espírita, e também, né, complementando aí o comentário da G, ele foi um dos percursores ali da União Espírita Paulista, né, que aí depois de um tempo virou a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então olha só, pessoal, esse movimento começa lá atrás, né, lá no século XIX ainda. Os jornais então frisaram muito essa parte dele como um homem caridoso, como um homem que ajudava, que auxiliava muitas pessoas, e essa é a grande marca que ele deixa para nós, né? Logo depois, então, um tempo depois, na verdade, ele começa então a se comunicar enquanto espírito, né? Tem um livro dele, eu não sei se eu tenho um aqui, pessoal, que se chama Mais Luz. Ele até não tem capa, porque eu não tenho a capa dele. Eu pedi para encadernar. Esse é um dos livros que tem pelo Chico, tá? Chama Mais Luz. É inteiramente dele esse livro, é de mensagens. E a gente vê mensagens dele aí em vários livros, né, diferentes, vários livros espalhados aí. Principalmente livros do Chico, onde tem espíritos diversos, né, vários espíritos. E nesse que nós vamos estudar hoje, né, foi pelo Divaldo. E ele fala especificamente da mediunidade. Então é um ponto muito importante, muito interessante que ele vai abordar com a gente. E eu acho que a gente vai aprender a olhar também um pouquinho melhor sobre o quanto é importante a gente pensar nessa educação mediúnica. A gente sendo médium ou não, né? A gente trabalhando, exercitando a mediunidade ou não. Então são pontos que ele vai chamando a atenção nossa e que já a gente vai entrar então para aprofundar um pouquinho mais. Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre Ubatuíra? Fiquem à vontade. Vocês podem acessar o YouTube, pessoal, lá na página da FEB TV tem um vídeo, né, que explica passo a passo a biografia dele. Então fica a dica aqui para vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então tem essa possibilidade aí também do vídeo no YouTube. Beleza? Vamos lá então, passar para a mensagem. Quem tiver o livro aí, se por acaso alguém tiver, pessoal, Terapêutica de Emergência, vamos abrir lá na página 11. Pessoal, eu vou fazer uma leitura da mensagem primeiro, aí a gente volta e vai comentando ponto a ponto. Combinado? Vamos lá então. Educação mediúnica. Inúmeros companheiros de lides espiritistas queixam-se, a miúde, dos parcos resultados que colhem do exercício da mediunidade. Afirmam que, não obstante, frequentarem reuniões específicas para a educação da mediunidade, os tentames encetados durante vários anos a fio não produziram os frutos esperados. Os que lograram algum efeito positivo informam que as comunicações recebidas não passam de trivialidades, quer no fundo quanto na forma. Todos esclarecem que esperavam uma colheita estimulante, podendo demonstrar sem qualquer dúvida a procedência extrafísica das mensagens, a interferência mais evidente dos espíritos desencarnados. Com efeito, entremostram-se, desanimados, duvidosos, com receios que não se justificam. Olha que interessante. Receios que não se justificam. Nós vamos falar disso daqui a pouco. A mediunidade, como é compreensível, varia de indivíduo para indivíduo,
sendo mais expressiva nuns do que noutros, portadora de características e peculiaridades especiais programadas para objetivos correspondentes. Cada médium está em curso numa tarefa, a que se deve adaptar, perseguindo os objetivos do próprio aprimoramento e contribuindo para o bem geral. Graças ao passado espiritual de cada qual, variam as possibilidades psíquicas, não havendo, portanto, dois médiums iguais. Como iguais não existem comportamentos e realizações noutros setores de atividades morais. A educação da mediunidade exige a aplicação de recursos que dependem do próprio candidato a benefício de si mesmo. O fenômeno espontâneo, natural, irrompe sem que se estabeleçam condições antecipadas. Todavia, quando se deseja desdobrar os recursos mediúnicos e canalizá-los corretamente, o estudo consciente da doutrina espírita se apresenta como condição primeira, inadiável. Olha a importância disso, pessoal. Concomitantemente, a reforma moral do aprendiz e o esforço pela vivência dos ensinamentos evangélicos numa edificante atividade de socorro fraternal atraem a atenção dos bons espíritos que se dispõem a contribuir, por sua vez, no desdobramento dos labores a que se candidata. A perseverança no compromisso e o recolhimento íntimo, com desapego natural das paixões inferiores e dos artifícios secundários da vida social, com suas questiúnculas. Ele usa essa palavra que significa, na verdade, questões sem importância, tá, pessoal? Então, voltando aqui, a perseverança no compromisso e o recolhimento íntimo, com desapego natural das paixões inferiores e dos artifícios secundários da vida social, com suas questões sem importância e condicionamentos, produzem uma liberação das matrizes dos registros psíquicos aos quais se adaptam as tomadas mentais dos benfeitores espirituais desencarnados, estabelecendo-se um seguro intercâmbio que se fará mais pleno e fiel à medida que se depure e se eleve o médium através da vivência dos postulados espirituais. Então, olha aqui a importância do médium, né, pessoal? A importância que o médium tem no trabalho. Nós vamos falar também disso. A mediunidade colocada a serviço de Jesus deve ser adaptada ao programa que se origina no mundo espiritual, tornando o medianeiro dócil e submisso ao trabalho superior, evitando impor-se, exigir condições especiais e resultados rápidos que parecem levar à promoção pessoal, ao sucesso, ao relevo e ao aplauso. Tenha-se em mente que o trabalho na mediunidade espírita consciente ainda é sacrificial, de renúncia e evolução, embora os que se devem afadigar, que se devem se cansar no labor dignificante, não se queixem, não o confessem, não relatem as dores e dificuldades sofridas, essas lapidadoras abençoadas da vida. Por fim, a conduta do aprendiz da mediunidade deve ser a mesma, disciplinada e moralizada, em particular como em público, durante as reuniões especializadas ou fora delas. Médium que é, em toda circunstância, atraindo companhias conforme a direção mental em que se projete e a psicosfera em que se movimente. Então, olha a chamada de atenção, né, pessoal?
Ele apresenta, ele orienta, ele também chama a nossa atenção para vários pontos aqui que nós vamos, então, retornar o começo da mensagem para a gente comentar. Vamos lá, então? Pessoal, eu destaquei alguns pontos aqui para a gente conversar sobre essa mensagem. Então, voltando lá no comecinho, né, quando ele começa a falar, ele vai citar, então, as queixas frequentes. Quais queixas são essas, né? E aí ele comenta que são as queixas que muitos fazem, né, os aprendizes espiritistas, os aprendizes da mediunidade que estão fazendo, estão se desenvolvendo na casa espírita, pelo menos, né? Eles têm queixas frequentes com relação, então, aos resultados que colhem no exercício mediúnico. Pessoal, e aí é uma coisa tão interessante, por quê? Porque se a gente se dispõe, né, a fazer o estudo da mediunidade, né, desenvolver a mediunidade na casa espírita, participar das reuniões de estudo, de desenvolvimento, como é que é esse mecanismo, então, da gente querer resultados? Por que a gente quer resultados? Por que a gente se queixa dos resultados? Ah, eu já frequento há 10 anos e até hoje nada. Por que a gente se queixa? Ah, eu já estou frequentando há um ano e nada. Eu não consigo nenhum resultado satisfatório, né? Que é o que ele comenta aqui. Nenhum resultado. Eu estou indo, estou indo direitinho, estou estudando, mas... Por quê? A gente tem essa certa ansiedade, né? Ah, eu vou participar do estudo mediúnico, e aí lá eu vou conseguir desenvolver, e aí eu vou participar, e aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí a gente vai frequentando, a gente vai participando. Por que a gente se queixa? Porque a gente quer, de alguma forma, vivenciar aquilo, né? Mesmo independentemente se a gente pode ou não, a gente não tem essa consciência quando a gente está começando, né? A gente acha que talvez a gente vai chegar, a gente vai já manifestar aquela mediunidade, às vezes não. O que ele está chamando a nossa atenção aqui? Para a gente ter cuidado, né, com essas queixas frequentes. Então, pessoal, cada médium, cada pessoa, né, a partir do momento que ela começa um estudo na casa espírita, que ela começa um desenvolvimento mediúnico, ela vai ter o seu tempo, ela vai ter o seu momento. A vida dela, a partir dali, né, vai ser mudada de alguma forma, porque ela vai estudar, ela vai refletir, ela vai pensar sobre temas que ela não pensava, ela vai aos poucos. E isso não adianta a gente querer delimitar tempo. Ah, daqui um ano eu já quero estar psicografando. Ah, daqui um ano eu já vou incorporar espírito sofredor. Ou daqui um ano... então a gente não pode, quando a gente vai começar, a gente não deve, na verdade, ficar com essa censura do tempo. Ah, eu quero em tal tempo, eu quero fazer tal coisa. E não é assim, pessoal, não é assim. Eu acho que essa consideração que ele faz aqui é muito séria. Porque a partir do momento que a gente se propõe a participar de um estudo, de um desenvolvimento, o que nós vamos fazer ali? Nós vamos educar, né? Nós vamos passar pela educação mediúnica, que é o tema da mensagem, que é o título da mensagem, né? Nós vamos então nós vamos começar a ter contato, nós vamos começar a entender, nós vamos refletir. A vida da gente que talvez esteja muito atribulada, ela pode então precisar de um tempo para ela se acalmar, para a gente ir fazendo as nossas escolhas com maior consciência. Então isso leva um tempo, pode levar 5 anos para mim, pode levar 10 anos para o outro, pode levar 6 meses para o outro, pode levar, sei lá, né? Cada tempo.
Então eu achei muito pertinente essa chamada de atenção dele aqui, para a gente não achar também que a espiritualidade, os mentores, os espíritos que nos assistem, eles estão ali para satisfazer a nossa vontade, né? A gente está ali aproveitando uma oportunidade, né, que nos foi concedida, né, de estudo, de desenvolvimento, de entender esse assunto, de poder ser útil no que for possível ser útil. Agora a gente tem que agir com humildade nesse momento, né, de perceber a importância que é estar ali, de poder participar e aproveitar, né, o máximo possível ali que a gente vai conhecendo, estudando, aprendendo, absorver o máximo que a gente possa, né, que a gente consiga dentro das nossas possibilidades. Um outro ponto que ele vai também falar é sobre... ele vai citar também essas reuniões, né, específicas para a educação mediúnica e as tentativas que a gente inicia, e aí a gente vai ali participando toda semana, ou às vezes a gente falta, né? A gente falta um tempo, depois a gente retorna. E não se consegue então resultados, né? Não se produzam os frutos esperados que ele fala aqui. O que são esses frutos esperados? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Que frutos são esses que a gente está ali, que a gente quer colher, que a gente quer... Mas espera aí. Será que a gente já não está inserido dentro daquele contexto para a gente aprender, para a gente se educar, para a gente colher as melhores informações, as melhores... Ouvir, né? A gente precisa muito ouvir. Ouvir alguém que já está ali há mais tempo, ouvir as histórias, as experiências, né? Discutir o assunto do estudo ali, né? Que geralmente é a codificação espírita. Então a gente precisa muito disso. A gente precisa desse tempo, desse momento. Então não adianta eu querer colher os frutos assim, chegando e já, né, querendo já incorporar, psicografar e tudo, e dar passe. Não, calma, né? A gente tem que entender por que dessa ânsia, né? Por que a gente é tão ansioso? Por que a gente quer chegar, fazer e acontecer? A gente precisa ter muito cuidado, porque essas expectativas muito altas, ele mesmo fala, né? Leva ao desânimo, leva à dúvida, a dúvida no sentido assim, nossa, mas eu já estou aqui há tanto tempo e nada acontece. O que é esse nada, pessoal? Às vezes a gente está sendo tão ajudado, a gente já está ali sendo direcionado para o trabalho, a gente já está ali tentando, né, melhorar o nosso dia a dia, melhorar em casa, melhorar com a nossa família, melhorar no nosso ambiente de trabalho. A gente já está ali naquela trilha, mas às vezes bate o desânimo, né, bate a dúvida, bate o receio que ele diz aqui que não se justificam. Então, na verdade, esse desânimo, essa dúvida e esse receio são vazios, eles não se justificam. Porque a partir do momento que a gente está ali, né, já é uma forma da gente se direcionar. Se for pra gente... Se nós formos médiums mesmo, pessoal, que tem condições, né, que pode chegar a ter condições de trabalhar, nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos nos trabalhar, nos educar, né, desenvolver a mediunidade de uma forma segura, que não precisa ser de uma forma correndo, muito rápida. Ali, paulatinamente, né, a gente vai, então, passando por esse processo, por esse desenvolvimento. Ah, mas pode levar muitos anos. Pode levar muitos anos. Eu demorei alguns anos para depois, né, começar a vir as minhas possibilidades mediúnicas. Então pensa se lá no começo eu falasse, eu não quero mais não, porque eu não sinto nada, que não está acontecendo nada. Mas não, pessoal, no meu caso específico, né, eu posso citar o meu exemplo pessoal, o que me levou a participar do estudo e do desenvolvimento mediúnico foi a minha vontade de conhecer a doutrina. Então, primeira coisa, né, isso me levou, né, a chegar na minha casa espírita, pedir para
para fazer o estudo, pedi para participar do desenvolvimento e me foi permitido. E aí ali começou um processo. Então, depois de muito tempo, depois de muitos anos, que realmente as possibilidades mediúnicas que existiam em mim, no meu organismo, vieram à tona. Por quê? Porque houve um desenvolvimento, houve um processo, né? Eu estava participando de reuniões semanais e sem férias, sem nada, direto, né? O ano todo. Então, naquele processo de estudo, de aprimoramento, isso vai acontecendo, isso vai se desenvolvendo. Então, na verdade, esse desânimo, essa dúvida e esse receio, eles não se justificam, como o Batuíra fala aqui. Então, são infundados. Por que a gente tem essa impaciência? Se a gente, talvez, quando a gente comece, né, o estudo mediúnico, ou então o desenvolvimento mediúnico, se a gente soubesse que lá na frente, né, e o tempo ele é muito relativo, 5 anos pode ser muito, pode ser pouco, 1 ano pode ser pouco, pode ser muito, enfim, é muito relativo para cada um de nós, né? Mas a gente pensar que se a gente caminhar, né, trilhar esse caminho e seguindo esse caminho, e não é algo assim ruim, não, tipo assim, eu tenho que ir, eu tenho que participar. Não, é uma coisa autêntica, é uma coisa que a gente percebe a importância, a gente percebe o quanto aquilo faz a diferença na vida da gente. E aí, pessoal, aos poucos a gente vai então tendo condições de não dar esse espaço para o desânimo, para a dúvida, para o receio, e estar ali entregue para o trabalho, né? Com muita confiança, com muita fé. E isso é um processo. Então, essa mensagem aqui, ela me chama a atenção muito por isso. A gente entender, então, a mediunidade, essa educação mediúnica como um processo necessário. Porque imagine vocês, a gente chega hoje na casa espírita e a gente já vai fazer tudo que a gente... Não, é um processo, a gente vai chegar, a gente vai se ambientar, a gente vai entender, a gente vai estudar a doutrina, a gente vai aprender, a gente vai conviver com as pessoas, né, que nem sempre é fácil. A gente vai exercitar ali, né, muitas vezes os postulados evangélicos que às vezes a gente não consegue, talvez em casa, mas no centro espírita a gente consegue. Enfim, é pra gente ir ali aos poucos, né, buscando esse entendimento, buscando esse acervo, né, ter esse arcabouço nosso pessoal de informações, para que lá na frente, se for o caso, né, se a gente realmente tiver a faculdade mediúnica e ter condições de desenvolvê-la para servir ao bem, a gente possa fazer da melhor maneira possível, né? Então, olha só, voltando lá no texto, deixa eu ler com vocês rapidinho um trechinho aqui que eu separei, vou reler, né, pra gente poder... Deixa eu só ler um comentário aqui, pessoal, antes de continuar, senão a gente muda de assunto. A Jana Vicente disse aqui, de acordo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tudo tem seu tempo, né? De acordo também com o esforço e dedicação ao estudo e melhoramento moral de cada um, né? É verdade, né? Então vai depender muito disso que a Jana Vicente está falando aqui. Dedicação ao estudo e melhoramento moral. Então, às vezes, pessoal, a gente chegando assim de repente, a gente não está ainda pronto, né? A gente ainda vai se ambientar com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela sintonia, com aquela vibração superior que tem a casa espírita. Se a gente chegar assim de repente, às vezes a gente ainda não está ali naquela mesma vibração. Então, leva-se um tempo para a gente se ambientar, a gente vai participando, a gente vai frequentando, vai estudando, vai aprendendo, vai lendo, e é um processo mesmo, como ela colocou aqui pra gente. A G. Rocha colocou cada um no seu tempo, e não achar que sabe mais que os outros. Isso aí a gente não tá por fora, né, pessoal? A gente achar que a gente sabe mais, aí chega alguém mais novo, a gente acha que sabe mais do que o outro novo que chegou. Então não é algo positivo para o trabalho em si. Então a gente tem que se colocar ali em pé de igualdade. O que é esse pé de igualdade? É a gente entender que nós todos estamos ali para aprender e para servir, né? Então, se a gente levar isso em consideração, muitas coisas
podem ser evitadas, muitos contratempos, né? Betânia, aprendiz espiritista. Às vezes há uma pressa de participar de uma reunião mediúnica sem estar preparado, é verdade. Muitas vezes acontece. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque, né, é um processo, como eu estou falando aqui. Cada um vai passar por esse processo de uma forma diferente. E uma coisa que às vezes acontece, pessoal, por exemplo, 2 pessoas começam juntas. Se conhecem ali, né? E começam juntas. Aí depois de, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, um já tem condição, já atingiu ali uma possibilidade, por exemplo, participar, né, da reunião mediúnica. E o outro ainda não. E aí, às vezes, pessoal, corre-se esse risco, né, de ficar muito observando o processo do outro. Ah, mas o outro já está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo. O outro já tá psicografando, o outro está incorporando, o outro tá dando passe. E eu? E aí a gente esquece da nossa tarefa, do nosso processo. Então é uma coisa também para a gente tomar muito cuidado. A Ruth Moura perguntou aqui: e quando já aflora na infância e depois é que se entende, o que você poderia dizer? Ele fala aqui sobre isso, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu acho que com relação à sua pergunta, Ruth, a gente pode pensar então o seguinte: vários médiuns, né, principalmente esses médiuns mais conhecidos, passaram por muitas dificuldades na infância, né, por justamente, né, já perceber esses pontos de mediunidade que vão aparecendo, né, que vão influenciando ali. Eu acho que cada coisa tem o seu tempo, tem o seu momento. Então, às vezes, alguns desses médiuns eles são direcionados para casas espíritas, outros não, outros vão mais tarde, vão mais adultos, ou jovens para adulto. Então, assim, agora, quando a criança não quer ir, aí é um ponto que precisa ser avaliado, né? Ela precisa de ajuda, precisa entender o que está acontecendo, a família principalmente. E eu acho que não se deve impor, a minha opinião, não se deve impor, mas se deve tentar esclarecer o que é a mediunidade para a criança, para a família que está lidando com aquela criança, para que não se demonize isso e gere mais traumas para essa criança. Então, eu acho que tem que se entender. Agora, se vai ser espírito ou não, se vai desenvolver ou não, é outra história. Mas precisa entender que isso é uma faculdade inerente a nós, todos nós, os seres humanos, né? E aí, se a gente vai ser espírita, se a gente vai ser médium, aí é uma outra conversa, um outro momento. E aí eu acho que cada um tem que escolher isso, né? De coração. Deixa eu ver aqui, voltando lá. Pessoal, então olha só. Eu queria reler aqui só um trechinho com vocês. Quando o Batuíra fala o seguinte: a mediunidade, como é compreensível, varia de indivíduo para indivíduo, que é o que a gente está falando aqui quando um fica observando o processo do outro, né? Tipo assim, a gente não pode se comparar. A mediunidade ela varia então de indivíduo para indivíduo, sendo mais expressiva nuns do que noutros, portadora de características e peculiaridades especiais programadas para objetivos correspondentes. Quer dizer, cada um, né, o médium, ele vem com aquela programação, com aquela especificidade de mediunidade. Então não adianta eu querer ser médium psicógrafo se eu não tenho a faculdade da psicografia. Só um exemplo, né? E aí, se o meu colega tem, então que ele consiga, que ele desenvolva, né? A gente está aqui junto, né? Para a gente aprender, para a gente melhorar. Então, a gente precisa entender que ela varia, então, o nível, né? Varia de indivíduo para indivíduo. Uns são mais expressivos, por exemplo, igual a nossa amiga Ruth comentou aí, desde a infância. Outros já vão aparecer um pouquinho depois.
não necessariamente todos os médiums vão se manifestar na infância. Geralmente, quando é muito aflorado, já apresenta na infância, né? Mas pode aparecer um pouco depois, né? Principalmente quando a pessoa está ali, né, dentro de um processo de desenvolvimento, de educação mediúnica, né, dentro de uma casa espírita, pode, né, ser permitido, então pode aflorar algo que já é, né, dela, que já vem com ela, né? É isso que ele está falando aqui. Ele fala de características e peculiaridades especiais programadas para objetivos correspondentes. Então já vem com essa programação. Olha só que interessante, né? A Mari de la Terra comentou aqui com a gente. Todos têm mediunidade, né? Tem pessoas que se afloram ou não. Isso, todos nós somos médiuns, segundo Allan Kardec, né? A gente vai estudando aí a codificação, ele aponta isso em vários momentos. E alguns, igual ele está falando aqui, vão se aflorar, outros, né, vão ser mais expressivos, outros não. Todos nós somos médiuns. Uns vão ter essa faculdade mais desenvolvida, com maior potencialidade, né, para ser direcionada ao bem, que é muito importante a gente se lembrar, e outros não, mas todos nós sonhamos, todos nós temos a possibilidade de elevar um pensamento, de fazer uma prece, né? Então todos nós temos essa capacidade de comunicação, de receber uma intuição. Agora, o médium que vai trabalhar, né, que vai exercitar a mediunidade, né, então é isso que ele está querendo trazer para nós aqui, a importância dessa educação mediúnica. Então, para ele trabalhar, para ele se desenvolver, ele passa pela educação mediúnica, né, para direcionar melhor essa faculdade em benefício, né, geral, em benefício do bem mesmo. Finalizando esse trechinho aqui que eu estava comentando, pessoal, ele vai continuar aqui. Cada médium está em curso numa tarefa a que se deve adaptar. Né, pessoal, alguma tarefa que se deve adaptar, perseguindo os objetivos do próprio aprimoramento e contribuindo para o bem geral. Então, muito importante a gente se lembrar, contribuição para o bem geral. Então, eu posso ser médium só para quando eu quero, do jeito que eu quero, como ele fala aqui, né? Condições especiais, resultados rápidos, promoção pessoal. Então, a grande função é contribuir para o bem geral. A gente não pode se esquecer disso, né? Então, todos nós que somos médiuns, que exercitamos a mediunidade, temos então aquela tarefa que a gente se dedica, e aquela tarefa ela vai então, né, aquela tarefa ela vai então se adaptando cada vez mais, ela vai se aprimorando cada vez mais para o bem, né? A gente tem que perseguir esse objetivo do bem geral. É isso que ele vai chamar a nossa atenção aqui. Outro ponto interessante que Batuíra fala aqui, pessoal, é com relação ao passado espiritual, né? Nós já comentamos aqui algumas vezes que muitos médiuns, né, aceitam vir, reencarnam com um mandato mediúnico, porque são espíritos que precisam, né, também se libertar de erros do passado. Então aceitam a mediunidade, a missão, né, o mandato mediúnico, como aquela prova, né, como aquele momento onde ele vai então trabalhar a serviço do próximo, para ele próprio burilar erros do passado, situações, né, pretéritas. Então, quando ele fala que graças ao passado espiritual de cada qual variam as potencialidades psíquicas. Então, novamente, a gente sempre vai cair em erro quando a gente se comparar. Quando um médium se compara com o outro. Ou então a gente compara dois médiums, por exemplo, diferentes. Então, cada um, né, tem o seu passado espiritual, tem a sua prova, tem os seus resgates a serem cumpridos, tem as suas facilidades, tem as suas dificuldades. Então é um ponto para a gente poder atentar que não há também, como ele fala aqui, não há, portanto, dois médiuns iguais.
né, como iguais não existem comportamentos e realizações em vários setores da vida. Então não adianta a gente querer comparar, medir eu e o outro, ou então aqueles outros dois, porque são diferentes. Se a gente for insistir nisso, a gente perde muito tempo. E aí ele vai seguir aqui: a educação da mediunidade exige a aplicação de recursos que dependem do próprio candidato a benefício de si mesmo. Então, o que é isso? A partir do momento que eu escolho, né? Eu escolho desenvolver a mediunidade, eu entendo que eu tenho um nível de mediunidade que eu preciso direcionar isso para o bem, né? Eu percebo, eu quero, né, seguir esse caminho de uma forma segura, de uma forma correta, de uma forma melhor possível, né? E aí então a gente vai fazer a escolha pela educação da mediunidade. E essa escolha, ela vai exigir da gente então a aplicação de recursos que dependem do próprio candidato. O que é isso? Aplicação de recursos. Pessoal, é a gente observar em volta de nós o que a gente tem de recurso que a gente pode então utilizar para essa educação mediúnica. É um livro que eu tenho para ler? É um estudo que eu faço? É uma live que eu acompanho? É um vídeo que eu vejo no YouTube? É alguém que estuda, que sabe mais do que eu, que já está há um tempo, que conversa comigo, e eu tenho a oportunidade de conversar com essa pessoa, trocar ideia, tirar dúvidas que às vezes de coisas que eu ainda não entendi. Então, os recursos que nós temos são inúmeros. Agora, se a gente tem esses recursos e não utiliza, então, aonde que vai parar a nossa educação então mediúnica? Se eu tenho condições de ir na minha reunião toda semana, por que eu não vou? Por que a gente falta? Muitas vezes. Não é desperdiçar esse recurso que está ali à disposição nossa? Estou com preguiça, estou cansado, tudo bem. Mas não é algo que está ali disponível, que a gente pode acessar e às vezes a gente escolhe não acessar? Então é isso, a aplicação dos recursos que dependem do próprio candidato. Ninguém vai poder fazer isso por mim. A partir do momento que eu entendo a importância, que eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso faz bem para a minha vida, para a minha caminhada de vida mesmo, né? Enquanto cristão. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho que fazer a minha parte. É o que ele está falando aqui. Depende do próprio candidato, a benefício da gente mesmo. Nós vamos ser os primeiros beneficiados. Claro que nós vamos direcionar a mediunidade ao auxílio do próximo, mas nós também somos beneficiados nesse sentido quando a gente busca. Quando eu busco o estudo do livro, quando eu busco fazer o culto do Evangelho no Lar toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, porque eu sei que a espiritualidade está ali comigo, está fazendo uma limpeza na minha casa, está colocando os fluidos na água, né? Está fluidificando a água com remédios que vêm do plano espiritual para nos auxiliar, para nos ajudar. Olha quantos recursos. Dentro da casa espírita também, quem frequenta a casa espírita, né? Quem participa, quem trabalha, sabe quanto é necessário, né? Às vezes alguém que está ali para ajudar tal coisa, para fazer algum trabalho, algum serviço, alguma coisa. Então eu acho que isso que ele está dizendo aqui, aplicação de recursos, pessoal, é isso. Eu não vejo assim de outra maneira. É tudo que está em volta e que está à nossa disposição, e a gente depende da gente. Ninguém pode ir lá fazer isso ninguém pode ir lá e psicografar por mim. Vocês já pararam para pensar nisso? Ninguém pode frequentar aquela reunião onde a minha mediunidade está ali posta para o bem, para o trabalho, para o auxílio. Então é nós temos que fazer esse movimento. Ele chama a atenção aqui, depende do próprio candidato a benefício de si mesmo. Então isso precisa estar muito claro na nossa cabeça, né? A Ivanete colocou aqui para nós: temos que colocar em prática nossos talentos, né? E aperfeiçoar, claro, né, o que a gente já entende como algo que é importante.
Se eu entendo que a mediunidade é importante, que participar da casa espírita é importante, participar do estudo, do desenvolvimento mediúnico dentro da casa espírita é importante, por que eu não vou? Se isso faz a diferença na minha vida, eu já entendo isso como algo importante. Por que eu não vou? Por que eu não me esforço? Por que eu não estudo por fora? Porque não é também só lá dentro, né? A gente tem que estudar por fora. Então, pessoal, são aí recursos que quanto mais a gente busca, mais eles vêm, mais a gente vai tendo acesso, mais a gente vai desbravando, mais a gente vai aprendendo e mais nós vamos sendo beneficiados com tudo isso que vai chegando, pra gente aprender, pra gente melhorar e pra gente aprimorar o trabalho que a gente já desenvolve. E aí, olha só, ele vai continuar aqui para um outro ponto muito importante, que eu acho que justifica aqui todas as nossas lives até hoje. Hoje já é a live 130 já, terça-feira, 130, nossa, olha só. Então, olha só o ponto que ele vai abordar. Quando se deseja desdobrar os recursos mediúnicos e canalizá-los corretamente. Então, olha só, desdobrar os recursos mediúnicos, ou seja, desenvolver, né? Aprender a utilizar esses recursos mediúnicos e canalizá-los corretamente. O estudo consciente da doutrina espírita se apresenta como condição primeira, inadiável. Amanhã eu estudo. Amanhã eu leio. O ano que vem eu leio. O ano que vem eu estudo. O ano que vem eu vou direitinho. E aí? Se a gente pode fazer isso hoje, agora, amanhã. Se a gente sempre deixar para depois, a gente nunca vai se desenvolver. E aí, aí eu quero voltar lá no começo da mensagem. Quando aqueles que se queixam frequentemente, né, dos resultados que não são alcançados, pessoal, muitas vezes nós não alcançamos esses resultados durante o trabalho mediúnico porque a gente não se dedica, porque a gente não estuda, porque a gente não vive os preceitos que a gente aprende na codificação espírita. Então, assim, a gente se questiona muito, né? Eu não tô conseguindo ter bons resultados no meu desenvolvimento mediúnico. Mas por que não tá? Uma coisa é a gente não ter aquela possibilidade, aquela faculdade. Por exemplo, para a psicografia, para a incorporação, para o passe de cura. Todos esses exemplos que a gente vê na casa espírita. Outra coisa é a gente poder sim desenvolver isso e aí às vezes a gente não acessa esses recursos porque a gente não quer. E aí a gente vai entrar onde? Nessas queixas aqui. Eu não estou conseguindo resultado satisfatório. Eu estou aqui há vários anos e não consigo colher os frutos. Que frutos? Que frutos se a gente negligencia o estudo, se a gente vai de vez em quando numa reunião ou outra, vai uma, falta 5, vai 2, falta 6. Então, como que é isso? E aqui Batuíra reforça para nós a importância do estudo consciente da doutrina espírita. Estudo consciente. Eu fico tão feliz, pessoal, quando eu recebo algumas mensagens de vocês me falando: Edu, eu acompanho a sua live, eu acompanho a outra live do outro perfil, eu estou fazendo estudo do outro livro com outro perfil, com outra pessoa, eu estou fazendo atividade na casa espírita. Eu falo, gente, é isso mesmo, é isso. Estudo consciente. É estar aqui na live, é assistir uma outra live de outra pessoa, tantas lives que estão acontecendo aí, é participar na casa espírita, ver bons vídeos que estão disponíveis aí pra gente sobre vários assuntos, sobre pessoas realmente sérias e comprometidas com a doutrina. Então é isso. O estudo é isso. É essa busca. É não achar que só quando eu for lá... Agora vocês imaginem, as casas espíritas estão fechadas desde o mês de março. Nós já estamos no mês de setembro. Imagine se a gente deixasse de ler, de estudar, de
Imagina se a gente deixasse, nós já estaríamos há quase 6 meses, 7 meses sem nenhum contato. Como assim? Então, a casa espírita é um ponto de apoio muito importante. A gente aprende, a gente convive, a gente entende muitas coisas, né? A nossa convivência com as pessoas, com os mentores, com as atividades, com os trabalhos. Mas não é só ali. A gente tem que buscar fora, a gente tem que estudar em casa, a gente tem que fazer a nossa parte também para complementar aquele trabalho que a gente está fazendo ali na prática, né? Então, nunca podemos nos esquecer. E Batuíra lembrou a gente muito bem aqui. Condição primeira, inadiável. Então, quando a gente pensar assim, eu vou deixar para o ano que vem. Eu vou deixar para quando voltar as reuniões, né? Eu vou deixar para quando voltar, porque aí quando voltar, né? Pessoal, e se voltar daqui 1 ano, 2 anos? Como é que vai ser? Nós vamos perder 1 ano, 2 anos? Então, é coisas pra gente pensar, né? Pra gente ir analisando. E aí, outro ponto também que Batuíra reforça com a gente aqui é com relação, além do estudo, claro, o estudo que é condição primeira e inadiável, concomitantemente ao estudo, a reforma moral do aprendiz e o esforço pela vivência dos ensinamentos evangélicos. Então, olha só, o estudo, a reforma moral do aprendiz. Pessoal, e essa reforma moral aqui, a gente vai entender que nós vamos nos tornar perfeitos? Não, não é isso. Porque muitas pessoas não seguem a doutrina ou então abandonam a doutrina por achar que essa reforma íntima, essa reforma moral que a gente fala tanto é a perfeição. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para aprimorar, para melhorar. A gente erra mais do que acerta. Mas é um erro que a gente percebe que a gente errou e a gente tenta, então, melhorar, tenta mudar aquele padrão, aquela vibração negativa, aquele ciclo vicioso de comportamentos que não condizem com as diretrizes do Cristo. Então a gente vai tentar corrigir isso na gente. Nós vamos conseguir tudo nessa encarnação? Talvez não. Muito provável que não. Mas se a gente retornar ao plano espiritual um pouquinho melhor do que a gente chegou, já vai ter valido a pena. Então, vamos entender essa reforma moral do aprendiz, né, e esse esforço pela vivência dos ensinamentos evangélicos, né, como uma busca, como algo que a gente precisa, algo como um objetivo nosso em comum. Né? Então, esse objetivo a gente tem que ter. A gente não pode achar que a gente não precisa melhorar, a gente não achar que a gente não precisa reformar, que a gente não precisa se esforçar. Aí não. Agora, se a gente colocar isso como um objetivo e a gente caminhar para esse objetivo, pessoal, e aí vai acontecer o que ele falou aqui. Atrai, então, a atenção dos bons espíritos que se dispõem a contribuir, por sua vez, né, nos desdobramentos dos labores a que se candidata. Quer dizer, com isso nós vamos atrair, então, bons espíritos que vão, então, que vão contribuir com a gente nessas tarefas que nós estamos abraçando. Então nós não estamos sozinhos. Quando a gente busca, quando a gente chega, alcança esse caminho, a gente quer seguir adiante, a gente quer aprender, a gente tem boa intenção, a gente quer estudar, a gente quer melhorar, a gente quer se esforçar, bons espíritos vão estar com a gente, né? Estão com a gente para contribuir, né? Para que a gente possa então se desenvolver nessa escolha, nesse caminho que nós estamos trilhando. Deixa eu ver um comentário aqui, rapidinho. A Ivanete comentou que eu participo com evangelização pelo Zoom, é muito gratificante. Os estudos nos fortalecem muito para as adversidades do dia a dia, é verdade, né? Nos faz entender muita coisa, né? A G. Rocha colocou aqui, é muito bom estudar, eu também queria
Mas por enquanto não está dando certo. Mas só de estar aqui com a gente, né, Gê, já é uma forma de estudo também, claro. A Nana Moura colocou para nós aqui: penso que a reforma íntima é a todo instante, orai e vigiai. Temos que estar sempre em reforma. É verdade, é por aí mesmo. Então, a gente não vai alcançar a perfeição agora, mas a gente tem que almejar, colocar isso como um objetivo, essa melhora, esse orar e vigiar. Se a gente conseguir vivenciar isso no nosso dia a dia, nós já vamos avançar um tanto bom, viu? A Sônia colocou para nós: sempre temos algo a aprender, claro, né? G. Rocha: todos os dias estamos para aprender mais, e assim a gente vai então caminhando nesse intuito, né? Lembrando que o médium perfeito ele não existe, né, pessoal? Jesus foi o médium perfeito para nós, é o nosso objetivo, é o nosso modelo e guia. Então, nós não vamos conseguir vivenciar a mediunidade com perfeição, mas a gente pode vivenciar ela sob os desígnios do Cristo, sobre as orientações que a doutrina nos passa. E essas orientações são valiosíssimas, são orientações seguras, são orientações que vão realmente engrandecer a presença de Jesus entre nós. Então, é por isso que precisa ter todo esse cuidado, essa dedicação que a gente tem para que tudo se desenvolva, aconteça de uma forma boa, positiva, né, para todos nós. Complementando isso que eu estou falando, eu quero dividir com vocês. Pessoal, a live não encerrou ainda. Tô achando estranho, mas vamos lá. No livro Médiuns, é um livro também que a gente eu já postei algumas coisas para vocês. É do Miramês, tá? E ele vai falar especificamente aos médiuns. Esse livro é muito interessante. Ele tem quase 350 páginas. E aí são mensagens, né, de vários títulos, onde Miramês fala sobre a mediunidade direcionada aos médiuns. Então, um livro muito bacana. Quem também procura algum livro nesse sentido, Médiuns do Miramês, é ótimo. Aqui tem um capítulo que ele se chama Educação do Médium. E aí eu queria dividir com vocês um trecho que ele fala aqui sobre a época de Jesus, que eu achei muito bonito. Perdi a folha aqui, pessoal, peraí um pouquinho. Se por acaso alguém tiver o livro aí, né, Médiuns do Miramês, ele pelo João Nunes Maia, né, lá na página 91, ele vai dizer o seguinte: olha só que interessante para a gente entender a mediunidade mais próxima ainda da gente. A mediunidade era condição natural entre os discípulos de Jesus. Com os dons aflorados sobre a bênção do Senhor, faziam maravilhas, mas nunca se esqueciam da educação diária, que é isso que a gente está falando aqui, né? Na mensagem do Batuíra. Mas nunca se esqueciam da educação diária, reprimindo os impulsos inferiores. Pessoal, a live está travando para vocês? A Ruth colocou para mim que tá travando. Para mais alguém está travando? Como é que tá aí? Posso continuar? Me dá um retorno aí, pessoal, para quem estiver online aí comigo. Pode continuar então, né? Então, beleza. Se começar a travar, pessoal, sai da live e entra de novo, tá bom? Então, beleza, ótimo, obrigado. Érica, Jusileide, G, Nana, tão ótimo. Elzira também. Então, olha só. Deixa eu voltar de novo aqui, senão a gente perde. Olha só. A mediunidade era condição natural entre os discípulos de Jesus. Com os dons aflorados sobre a bênção do Senhor, faziam maravilhas, mas nunca se esqueciam da educação diária, reprimindo os impulsos inferiores. Olha só. Discutiam entre si, porém, daí a momentos, abraçavam-se, desculpando-se com promessas profundas de boa convivência.
era urgente a reforma, a posição de defesa do clima de amor que deveria manter-se diante do Evangelho. O maior dentre eles era o que se fazia menor, o mais disciplinado. O que atingia maior grau de amor era o que perdoava com mais eficiência. O mais tolerante, o que mais trabalhava. Era o que expressava simplicidade sem ser ignorante. Sabedoria sem prepotência. Caridade sem exigência. Humildade sem hipocrisia. Paciência sem preguiça. Alegria sem maldade. Educava-se educando, sem querer ser nem um tio a mais do que verdadeiramente era. Então olha esse exemplo aqui dos apóstolos, né, pessoal? Dos discípulos de Jesus. Estavam ali junto com o mestre, né, a serviço, né, fazendo as curas, trabalhando junto com o mestre. Tinham ali momentos difíceis de convivência, discutiam, né? Mas logo eles se abraçavam, desculpavam-se, com promessas de boa convivência. Era urgente a reforma. Olha só a importância. Então, para nós também ela continua sendo urgente. Então, se a gente já está trilhando esse caminho da mediunidade, essa reforma é mais do que urgente. Ela já é para todos nós. Mas para quem trabalha, né, exerce a mediunidade, ela é ainda mais urgente. Ela está ainda, né? E aí ele dá todos esses exemplos aqui que eu achei muito interessante para a gente analisar junto com a mensagem de Batuíra. Agora voltando aqui um pouquinho na mensagem de Batuíra, ainda, né, construindo esse entendimento do que seria então essa educação mediúnica. Olha só, Batuíra comenta com a gente aqui com relação então à perseverança no compromisso e o recolhimento íntimo, com o desapego natural das paixões e dos artifícios secundários e condicionamentos, então produz liberação das matrizes dos registros psíquicos. Olha que interessante, pessoal. Perseverança no compromisso, recolhimento íntimo com desapego natural das paixões inferiores. São três coisas, ó. Perseverança no compromisso, quer dizer, se eu tenho aquele compromisso de estar naquela reunião toda semana, então é um compromisso. Aquilo já se torna algo natural para mim. Quando eu não vou, eu sinto falta. Nossa, eu não fui, porque talvez aconteça algum imprevisto. E agora que a gente está, né, sem atividade na Casa Espírita, a gente sente muita falta. Eu sinto muita falta até hoje. Quando dá o horário da minha reunião, né, que eu lembro, né, que eu estaria participando do estudo na Casa Espírita, eu me recolho e faço as minhas leituras, as minhas preces. Porque aquele momento, aquele horário já me condicionou a estar ali naquela vibração, né? Naquela busca, naquele momento ali de recolhimento íntimo, de perseverança no compromisso, que é muito importante. E também, né, ele vai citar aqui o desapego natural das paixões inferiores. O que é desapego natural? Aí eu queria chamar a atenção de vocês. Pessoal, por quê? A doutrina, ela não aponta isso é proibido, isso não pode, isso não faz, isso não vai, isso não pode, isso não vai. Sabe aquele apontamento que a gente vê muito? Não pode isso, não pode aquilo. Então, quando ele usou esse termo desapego natural das paixões inferiores, o que quer dizer isso? Através da nossa vivência, da nossa educação mediúnica, através do nosso desenvolvimento mediúnico, né, que é o foco aqui do nosso assunto de hoje, através disso tudo, vai acontecendo em nós um desapego natural das paixões inferiores. O que é esse natural? A gente não sente falta daquilo que não é algo que vai contribuir para o nosso crescimento.
E aí eu vou deixar em aberto, tá? Cada um, eu não vou citar exemplo, para cada um buscar aí dentro do seu acervo o que é esse desapego natural. Então, naturalmente, a gente deixa de fazer coisas que estavam prejudicando a nossa caminhada. E aí eu vou ampliar não só as paixões, mas tudo, né, com relação a comportamento, a temperamento também, nosso temperamento, né? Às vezes a gente quer impor muito isso, e aí a gente repensa muitas coisas e vai acontecendo esse desapego natural. Quer dizer, não é uma coisa assim, eu não vou fazer isso nunca mais. Não, não é isso. A gente simplesmente não sente a necessidade de vivenciar aquilo mais. De ofender o outro, de brigar, de ofender, né? Acabei dando exemplo, né? Eu não queria dar exemplo para cada um buscar aí no seu entendimento, na sua percepção, o que é esse desapego. O que a vida de vocês mudaram, o que mudou, o que vocês não fazem mais que vocês faziam antes, por exemplo, de conhecer a doutrina, ou antes de fazer o desenvolvimento mediúnico, estudar a mediunidade, enfim. E aí pensem um pouquinho sobre isso. É uma coisa engraçada, né? E aí a gente vai então acertando esses passos, né? A gente vai percebendo, né, ali, sem até auto-julgamento, porque eu acho que também auto-julgamento não contribui, mas a gente vai direcionando melhor as coisas, vai fazendo escolhas mais conscientes, melhor dizendo, né? E aí então, né, com isso, com o estudo, com a reforma moral, o esforço pela vivência dos ensinamentos evangélicos, a perseverança no compromisso, o recolhimento íntimo, com o desapego natural dessas paixões inferiores, pessoal, o que vai acontecer? Vai haver então, vai produzir uma liberação, ele chama aqui de liberação das matrizes dos registros psíquicos, aos quais as tomadas mentais dos benfeitores desencarnados estabelecem com a gente, então, um seguro intercâmbio, que se fará mais pleno e fiel à medida que se depure e se eleve o médium através da vivência dos postulados espirituais. Então, olha só, a gente vai então estabelecer, né, essas tomadas mentais com os nossos benfeitores, com os nossos mentores. E vai acontecer então esse intercâmbio seguro. E aí, pessoal, quando acontece esse intercâmbio seguro que ele está falando aqui, nós não vamos dar espaço então para o desânimo, que ele falou lá no comecinho da mensagem, para a dúvida e para o receio. Porque a gente vai estar ali desenvolvendo a nossa tarefa de forma consciente, de forma correta, de forma séria, de forma compromissada. E aí, pessoal, a gente não vai desanimar, a gente não vai ficar com dúvida. Dúvida que eu vejo muito como falta de fé. E a gente não vai ter receio, porque a gente está ali realmente comprometido com algo que é sério, que é correto, que vai gerar benefício, que vai auxiliar os outros, a nós mesmos também, né? E aí, com isso, né, isso vai acontecendo, esse intercâmbio ele vai acontecendo então cada vez mais pleno, mais fiel, à medida então que vai se depurando também e se eleve o médium. Então, quanto melhor o médium vai cuidando disso tudo que ele está falando aqui, mais nós vamos ser melhores instrumentos da espiritualidade. Mas a gente vai estreitar os laços com os nossos mentores, com os bons espíritos que nos acompanham, mais a gente vai captar as intuições positivas, né? E por aí vai. Então, nós temos uma certa responsabilidade. A gente não pode nunca entender a mediunidade como algo que a gente tenha e que a gente não precise cuidar, que a gente não precise e que a gente não tenha responsabilidade. A gente precisa cuidar, a gente precisa educar, desenvolver, né, através dos postulados espíritas que a codificação apresenta para a gente,
a convivência na casa espírita, convivência séria, honesta, correta. Tudo isso vai contribuindo para que a gente possa, então, vivenciar essa mediunidade de uma forma correta, segura, né, e que vai realmente gerar esses frutos positivos. Voltando rapidinho, antes da gente encerrar, ao Miramês, aqui no livro Médiuns, tem um outro trechinho da mesma mensagem que ele fala o seguinte, olha só que bacana para a gente poder encerrar. O médium que se propôs a educar-se nos moldes disciplinares do Cristo, de vez em quando se sente aturdido pela sua própria natureza inferior, pois toda mudança criteriosa requer tempo, firmeza e fé, para que a esperança nos envolva, de maneira a nos convencer que a sabedoria e o amor são caminhos insubstituíveis. Olha que bonito isso. E aí, para a gente finalizar também, bom, ele fala, né, nesse trecho com relação ao médium que se propôs a educar-se nos moldes do Cristo, né? Por vezes a gente se pega aturdido, né, pessoal, por alguma coisa inferior que a gente ainda tem, né, que a gente ainda carrega. Mas ele deixa claro aqui, Miramês coloca, né, toda mudança criteriosa requer tempo, firmeza e fé, para que a esperança nos envolva. Então a gente precisa pensar muito nisso. Toda mudança, né, essa reforma, esse compromisso que a gente quer ter, que a gente quer desenvolver, requer tempo, firmeza e fé para que a esperança nos envolva. Então não é nada automático, né? Eu quero fazer isso. Não, a gente, em volta e meia, a gente derrapa em alguma coisa, a gente erra em alguma coisa e a gente lembra, né? Opa, peraí, isso não está de acordo com os moldes do Cristo, né? Mas a gente vai, então, entendendo que essa mudança que a gente veio viver, que a gente veio buscar na reencarnação, ela requer tempo mesmo. Ela vai amadurecendo. E aí, esse tempo, ele tem que ter uma base. Essa base é a nossa firmeza, que é a nossa vontade, a nossa força de vontade, a nossa fé. E aí a esperança, então, vai nos envolver e vai nos projetar sempre a caminhar adiante, caminhar à frente, né? Lembrando, ele fala aqui, né, de maneira a nos convencer que a sabedoria e o amor são caminhos insubstituíveis. Muito bonito, né? E aí, para finalizar, Miramês diz o seguinte: com o estudo, né, que motiva a inteligência, com o trabalho no bem, que motiva o amor, o candidato ao intercâmbio entre os encarnados e desencarnados ganha segurança. Pessoal, então olha só, estudo e trabalho. Ele está reforçando aqui. Estudo vai motivar a inteligência, o nosso raciocínio. O trabalho vai motivar o nosso amor, né? Motiva o amor. E aí então o candidato ao intercâmbio entre os encarnados e desencarnados ganha segurança e, de braços abertos para o sol da vida, pode dizer sorrindo para Deus: eu vivo porque Cristo vive em mim. Muito bonito, né? Eu vivo porque Cristo vive em mim. E aí a gente vai então aprendendo, a gente vai então entendendo muito como essas mensagens sobre a educação mediúnica, sobre a necessidade da gente se educar, da gente trabalhar seriamente pelo desenvolvimento da mediunidade, se for o caso, né? Se for a nossa escolha de vida, para que a gente possa vivenciar essa faculdade, né, da melhor maneira, de uma forma que realmente vai trazer esses bons frutos que a gente falou lá no começo. E aí, para fechar com o próprio Batuíra, né, antes da gente fazer a prece, ele fala que logo no final, né, da mensagem, o trabalho na mediunidade espírita consciente ainda é sacrificial, de renúncia e evolução. Sacrifício, renúncia e evolução.
Então, pessoal, quando a gente trabalha, né, na seara de Jesus, principalmente com relação à mediunidade, ele está deixando claro que ainda é sacrificial, de renúncia e evolução. Então, no final das contas, eu vejo como uma grande escola, como uma grande oportunidade que nós temos, né? Claro que não é fácil, a gente precisa se sacrificar no sentido de ter a firmeza, né? De buscar essa firmeza constantemente. Não, eu vou participar, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou buscar, eu vou entender, ter certeza que nós somos assistidos pela espiritualidade superior nesse processo. Por que nós somos assistidos? Porque nós estamos buscando, nós estamos aonde que está a nossa sintonia quando a gente está aqui lendo uma mensagem dessa, quando a gente está fazendo o culto no lar, quando a gente está estudando a codificação, aonde que está o nosso pensamento, a nossa vibração? Ela não vai se ligar com essa espiritualidade positiva, amiga, que acompanha a gente, que orienta, que intui a gente? Então, eu acho que todas essas percepções aí vão levando a gente a acreditar na nossa responsabilidade e o quanto nós temos recursos. Eu acho que o ponto assim que eu quero frisar antes da gente fechar é isso: nós temos recursos. Ah, Edu, eu não tenho centro espírita na minha cidade. Quando eu comecei as lives, lá no ano de 2018, nós já estamos quase fazendo aniversário de 3 anos já, hein? De live. Eu recebia muita mensagem e ainda recebo de pessoas que não têm casa espírita onde mora. Não tem. Ah, eu queria participar, eu queria desenvolver, eu queria... Tá, mas o que é possível você fazer agora? É participar das lives? Então participa das lives. Toda terça-feira, 8 horas, a gente está aqui. Ah, eu posso fazer o culto do Evangelho no lar em algum dia. Então começa a fazer. Ah, eu posso estudar o Livro dos Espíritos uma questão por dia. Ou 2. Quantas e quantas pessoas começaram a estudar o livro dos Espíritos depois que eu dei essa orientação? Leia 2, 3 questões por dia. E isso foi antes das lives ainda, tá, pessoal? Eu falava, estuda, lê 3 questões por dia. E aí a pessoa já... E aí, pessoal, depois de um tempo, eu passei a receber mensagens dos frutos que isso foi gerando. Aí muitas pessoas falam: nossa, Edu, eu encontrei uma casa espírita que eu não conhecia, que tinha aqui perto da minha casa. Ah, uma amiga, um amigo me levou em uma casa espírita que eu não sabia que tinha, e aí eu fui, conheci, gostei, tô lá fazendo estudo, tô participando. Então, isso aí eu fiquei muito feliz de ver esse retorno. Por quê? Por que aconteceu esse movimento? Porque a gente buscou. A gente quis. Às vezes dentro da nossa casa, a gente nem sai de casa, mas dentro de casa a gente faz esse movimento, a gente busca. Ah, eu quero ler, eu quero aprender, eu quero entender. Isso me faz bem, eu sinto bem quando eu leio uma mensagem espírita. Eu me sinto bem quando eu leio o Evangelho. E aí, pessoal, o nosso radar aí, ele vai se ampliando e a gente vai alcançando outras oportunidades, tudo no seu devido tempo, no seu devido momento. Então, aquela ansiedade lá que a gente comentou no começo, né, de quando a gente começa, que a gente já quer resultados, então isso acaba se acalmando muito, porque a gente percebe que todos nós temos um processo, todos nós chegamos à doutrina no momento certo. Eu acredito muito nisso. Seja pela dor, seja pelo amor, seja pelo trabalho, seja pela... é no momento certo. E eu, analisando a minha própria vida, a minha própria história, eu vejo que foi no momento mais certo assim, possível. Eu não fiquei de primeira, como eu já comentei com vocês, eu fiquei de 3ª ou 4ª, não sei, acho que 3ª vez. Mas foi na 3ª vez assim, que eu precisava mesmo, e aí eu finquei o pé, falei, aqui eu fico. E aí estamos aí já tantos anos caminhando, né? E aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Pessoal, então, eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês.
Essa mensagem ela é muito interessante. Eu acho que vocês conseguem ela aí pela internet. Pesquisem pelo Batuíra, Educação Mediúnica. Ela deve aparecer aí para vocês. Mas esses pontos aí que a gente conversou, acho que são os pontos mais importantes que a gente conseguiu falar. A mediunidade, ela precisa dessa seriedade, desse compromisso nosso. Não adianta eu querer ser médium e querer ser médium de qualquer jeito, de querer ser médium que não participa, de querer ser médium que não estuda. Não adianta. Aí eu nunca vou ter... Aí eu sempre vou ser aquele que fica se queixando, né? Ah, mas eu não tenho resultado. Ah, mas eu tô aqui há anos e não consigo... Por que não consegue? Então, vamos levar tudo com mais seriedade, com mais compromisso, que com certeza os resultados vêm. Só fazendo um paralelo rapidinho aqui pra gente encerrar, já tá na hora já. Quando eu comecei o estudo espírita, eu já vinha há dois anos já estudando a doutrina e participando de reunião de desenvolvimento mediúnico, 2 anos antes. E aí comecei o estudo espírita em 2015, e aí foi 2015, 2016, 2017, e aí 2018 nós começamos as lives. Então, assim, só um depoimento assim, pessoal, que eu acho que complementa tudo que a gente conversou hoje. E aí nós começamos as lives, eu fiquei assim um tempo em dúvida se eu começava ou não começava. E aí eu acho que, com certeza, né, a gente recebe uma grande dose de intuição da espiritualidade para a gente fazer esse trabalho. E hoje eu tenho consciência disso. Na época eu não pensava muito nisso. Eu queria fazer, queria ver como fazer. Enfim. E aí a gente começou a fazer. E aí, pessoal, de 2018 para cá, né, caminhando 2018, 2019... O meu processo de desenvolvimento mediúnico, com esse compromisso, né, de estar aqui toda terça-feira, estudar um assunto, estudar um tema, toda terça-feira participar, né, também com os outros amigos das outras páginas também, a gente se ajuda bastante. Isso contribuiu imensamente para o meu processo de desenvolvimento mediúnico. Quer dizer, a partir do momento que tive a possibilidade de desenvolver essa atividade da live aqui, que é um exemplo, né? E claro que a gente está ali no dia a dia também da Casa Espírita, e aí então, a partir do momento que eu assumi esse compromisso de semanalmente estar aqui com vocês, e a gente aprender, a gente ler um texto, estudar um texto, aprender, deu um outro... houve um passo a mais, sabe? Um avanço no meu próprio processo de desenvolvimento mediúnico. Então, quem tiver aí, que me acompanha, que está comigo aí, que participa comigo, né, presencialmente, sabe disso. Então, é uma coisa que, quando a gente direciona seriedade, compromisso, vem os resultados, né, e a gente ganha mais responsabilidade ainda, claro, né, com esse trabalho. É um trabalho de muita responsabilidade, e a gente sabe que ele é canalizado para o bem, né, que é o mais importante. Pessoal, então é isso. Deixa eu só ler rapidinho aqui o último comentário da Luziane Souza, antes da gente fazer a prece. Sempre me identifiquei com o espiritismo. Esse ano, meu filho de 6 anos, que tinha câncer, partiu. A doutrina tem me ajudado muito. Estou muito fortalecida e esclarecida. Tenho estudado diariamente. Luziano, eu sinto muito, viu, pela partida do seu filho, mas ao mesmo tempo é tão bom a gente entender, né, que tudo tem um significado, né? A doutrina, ela nos consola nesse momento também. Então, que bom que você está aqui com a gente, que bom que você está fortalecida, que você está buscando o estudo. Isso vai te fortalecer muito, né? E com certeza vai te dar muita força, vai te dar muito gás, vai te dar muita energia para seguir adiante, né? A gente vai entendendo aí que a vida, ela vai seguindo. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um tempo aqui
programado. A gente vem para cumprir o que a gente precisa cumprir, né? Claro que a gente sente muita falta, a gente sente muita saudade, mas a doutrina ela nos consola de saber que a morte não existe, né? A morte é essa passagem, essa mudança. A gente não vê mais a imagem, mas a gente sente no coração. E a gente tem certeza que todos os nossos entes que já partiram, eles estão vivos, né? Estão no plano espiritual, direcionando sempre um bom pensamento para nós, torcendo para nós que ainda estamos aqui nas lutas diárias da matéria, para que a gente possa retornar vitoriosos, né? Que a gente possa retornar um pouquinho melhores do que a gente chegou, né? E eles estão lá torcendo por isso. Então a gente sabe também que o reencontro é possível e ele acontece com as almas que se amam. Então vamos agora, durante a prece, né, a gente vai mentalizar uma energia positiva, uma vibração de muita luz para o seu filho, para você e para todos que estão aí acompanhando, tá bom? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Obrigado, viu, Luziane? Você respondeu aqui. Sempre que possível, você está aqui com a gente. Que bom. É isso aí. Ruth, obrigado. Edu, você é um anjo que nos transmite conhecimentos específicos da doutrina. Sou grato. Obrigado, viu, minha querida? Obrigado para todos vocês que estão aí com a gente. Vamos nos preparar para a nossa prece. O tempo passou muito rápido hoje, né? Vamos então nos preparar para a nossa prece, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando a sua doutrina, Mestre, a sua doutrina de amor que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade que temos de entender a vida, de entender o nosso tempo aqui na Terra, de entender cada dia mais o seu amor ao cuidar de todos nós. Pedimos a Ti nesse instante que visite os nossos lares através da equipe espiritual que trabalha em Seu nome e que possamos receber nesse instante esses irmãos, esses amigos espirituais que nos visitam trazendo muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, reforçando em nós a fé e a esperança de dias melhores. Pedimos ainda para que todos que convivem conosco, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, que todos possam receber essa luz infinita que Tu nos direcionas agora, Mestre. Essa luz revigorante que magnetiza o nosso lar, reforça a proteção magnética que nos protege. Sentimos, Mestre, nesse instante nos nossos corações a Sua presença amiga. Que possamos hoje e sempre perceber a importância do estudo, a importância de se entender a mediunidade de forma correta, de forma cristã, de forma como Tu nos ensinastes. Que a Tua luz amorosa cubra todos nós, curando as nossas dores, as nossas feridas, nos dando sempre forças para seguir adiante, confiantes no amanhã,
confiantes sempre no teu olhar. Esse olhar misericordioso que guia os nossos passos, que nos levanta logo após a queda, que confia em nós, que confia a nós os recursos necessários para a nossa caminhada terrena. Pedimos também, Mestre, nesse instante, para que direcione ajuda e amparo a todos os nossos irmãos que estão passando pelas enfermidades, enfrentando os efeitos nefastos do Covid, de todas as enfermidades que assolam a humanidade. Receba-os, Mestre, em seu imenso coração, infinito de amor e cura. Para os que tiverem possibilidade, recebam a cura em seus corpos físicos. Aos que não forem possível, que recebam a cura nos seus espíritos, o refrigério, o consolo do teu amor. Pedimos ainda, Mestre, que proteja a nossa semana, os nossos estudos, o nosso trabalho, os nossos deslocamentos, os nossos pensamentos, para que possamos sempre nos lembrar de Ti e da imensa assistência que Tu nos envias a todo instante. Vamos todos juntos agora, meus irmãos, realizar a prece que o Mestre nos ensinou, direcionando aos nossos familiares que queremos auxiliar, aos nossos amigos, aquela situação específica das nossas vidas, para que nós possamos ter uma boa intuição, ter um bom direcionamento para as melhores resoluções. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado pela presença até agora. Que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos amparar hoje e sempre. E que a gente possa continuar firmes no nosso ideal de estudar e aprender a cada dia mais com a doutrina do Cristo. Tá bom? Um abraço especial para vocês, para Luziane, para Vera, para Ruth Moura, Ivanete, todos vocês que estão acompanhando aí, Sônia. Um abraço especial. Na semana que vem, Rosana também, Joana, Nana, Paulinha, Nath, Jana Vicente, Ieda. Pessoal, semana que vem, então, nós vamos abordar o capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o pede e obtereis. São os capítulos mais bonitos do Evangelho, né? Obrigado, Aline Paladini, que está aí, obrigado pela presença. Lucelena, minha querida amiga, obrigado, saudades. Janete G. Rocha, Carminha, Marta, Luziane, Paulinha, todos vocês. Muito bom. Pessoal, tenham uma boa noite, um bom descanso. E sábado estaremos no Telegram,
né? Com o nosso estudo Páginas de Luz. E na terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui para mais um estudo do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Um abraço especial, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.